Só quando é que vai. Então, galera, na aula de hoje, qual foi o nosso entendimento? Primeiro, o nosso tema é a diferença entre senso comum e senso crítico, ok? Então, o que seria a ideia de senso comum? Que também nós temos como entendimento o saber popular e todo conhecimento que é construído a partir da opinião popular. São experiências que as pessoas vão vivendo ao longo do tempo, da história da humanidade, e vão gerando informações e conhecimentos, né? É a ideia de um chá de boldo que faz bem para o estômago, caso você venha comer alguma coisa que ele fez mal, ou um senso comum que a gente vai adquirindo as imagens, né? Ou quando eu digo imagens, é uma ideia, a formação de um conceito. Normalmente, a maioria das pessoas entendem que os políticos brasileiros são corruptos, então tem toda uma história por trás disso, que traz essa imagem, né? E aí vai se criando não só um saber popular, como a ideia do chá de boldo, mas uma compreensão partindo de um senso comum. E esse senso comum é diferente do senso crítico, tá? Ou seja, no senso comum eu não tenho um embasamento teórico, eu não tenho um acompanhamento científico, eu não tenho pesquisas, eu não tenho uma investigação. Então, uma série de outros fatores que a gente vai ver agora aqui no senso crítico. O senso crítico é aquele que baseia o conhecimento científico, ou seja, o conhecimento científico que está estruturado no pilar chamado ciência, que vai fazer o seguinte: para gerar um conhecimento seguro e verdadeiro, a ciência utiliza de pesquisa, de métodos, de instrumentos, de técnicas, experimentos, de investigação. Esse conjunto de coisas leva às informações sobre algo. Esse algo é um objeto. Esse objeto ele não é necessariamente um objeto concreto e palpável, uma bola, um carro, um avião. Esse objeto é um tema. Eu estou falando de tema, que seria uma forma mais simples de você entender. Esse objeto, ele é algo que possa acontecer, ou que aconteceu, né, que seria o quê? O que a gente chama de fenômenos ou fatos sociais. Né? Claro que fatos sociais a gente vai ver mais à frente sobre o Durkheim, mas nesse caso aqui são os fenômenos. Que fenômenos são esses, professor? Pode ser uma aula online, pode ser uma investigação sobre a violência no trânsito de São Paulo, né, uma praga em uma lavoura, ou mesmo a influência das redes sociais para a vida dos jovens. Ou seja, o que é aquilo que eu posso analisar, aquilo que eu vou pesquisar, que eu vou tentar buscar fontes, que eu vou fazer assim, comparativos, que eu vou fazer testes, né, que eu vou usar instrumentos e técnicas para poder gerar uma informação. Isso é a construção de um conhecimento seguro, um conhecimento chamado científico. Aí sim eu tenho um senso crítico. Para que tudo isso aconteça, eu possuo aqui um método. O método é um método de análise. É uma estratégia que o cientista escolhe para poder fazer a pesquisa. Por exemplo, se ele for pesquisar, nesse caso, que é a violência no trânsito de São Paulo. Então, quais são os fatores geradores para essa violência? Né? Como elas acontecem? Em que períodos elas acontecem? Por que elas acontecem? Quais são as consequências desse tipo de violência? O que mais gera? Agressão física, morte, né? Discussões, enfim. Então, é um método que eu vou utilizar para fazer esse levantamento sobre esse objeto. Qual é o objeto? A violência no trânsito de São Paulo, por exemplo. Aí aqui eu tenho um exemplo de uma ciência que nós estamos aqui analisando, estudando através dela, que é a sociologia. Sócio, derivada do latim, né, de societas ou civitas, sociedade, e logia, estudo, gênese, enfim, alguns outros terminologias para a logia, mas no caso aqui não vai ficar como estudo. Então, o que é a sociologia? Uma ciência que estuda a sociedade. Então, essa sociologia ela pode também analisar aspectos, como alguns desses aspectos aqui, seus impactos, efeitos, causas e efeitos, né, na sociedade. Então, galera, por hoje, essa foi a nossa aulinha, fazendo a revisão das aulas anteriores e fechando aqui, como podemos ver nesses exemplos e alguns exercícios que fizemos, tá bom? Um beijo no coração, fique com Deus, até a próxima aula.